Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. É com grande alegria que os recebemos nesta casa, seja presencialmente ou como aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Esta casa nos recebe com muito carinho, com muito amor. Os nossos amigos e benfeitores espirituais preparam este salão para nos acolher, para nos ajudar com muita alegria. Vamos então, buscando a tranquilidade dentro de nós, serenando nossos pensamentos, buscando a paz necessária para assimilarmos todos os ensinamentos que ouviremos na palestra de hoje. Aquele que se sentir confortável pode fechar os olhos apenas para uma melhor concentração. Vamos nos harmonizando e eu convido a todos a fazermos uma prece. Mestre Jesus, Deus nosso Pai, agradecemos a oportunidade abençoada de mais um dia de vida. Agradecemos por estarmos aqui, reunidos mais uma vez, para aprofundarmos os nossos conhecimentos. Mestre Jesus, nosso modelo e guia, que nos legou o seu evangelho de amor, de obediência, de humildade, que nos deixou seu exemplo de caridade. Pedimos auxílio ao longo desta palestra, que nossa mente esteja aberta e receptiva a este momento, a este aprendizado da tarde. Que assim seja, graças a Deus. O tema da palestra de hoje será O Remédio Salutar, do livro Vinha de Luz, capítulo 157, autor Chico Xavier e Emmanuel. Quem fará para nós a palestra é a nossa companheira querida Roseli. Que você seja muito feliz, querida. Eu já estou, com certeza, muito feliz, porque estar nesta casa, em meio a todos vocês, a todos aqueles que... A gente entra, né, na casa das pessoas também que estão lá na rede social, e a gente só agradece, porque é um prazer, realmente, a gente estar podendo estar todos juntos, aprendendo, divulgando essa doutrina que modifica a nossa vida, porque nos ensina a lidar com ela, nos ensina a lidarmos com as intempéries, com as dificuldades que uma vida no planeta Terra nos impõe. E é através do conhecimento espírita, do seu aprofundamento, de nós virmos a casa, quem sabe fazer um curso, procurar conhecer mais, é que nós vamos percebendo o quanto que ela vai nos modificando e o quanto que a nossa modificação faz com que tudo ao nosso entorno se modifique também. Então, a gente vai sentindo cada vez mais essa presença da espiritualidade que, na verdade, nunca nos abandona. Nós é que nos distanciamos dessa espiritualidade de Deus, de Jesus, porque nós nos deixamos envolver pela materialidade. Quanto mais na vida material, quanto mais apego à materialidade, mais nos distanciamos do que é espiritual. Isso é uma matemática natural, e a doutrina nos mostra que gestos simples, entendimentos, práticas, faz com que a gente possa estar mais próximos do Criador. E a gente vai começar a palestra de hoje trazendo uma história dessas que a gente vê na internet. A história chama A Xícara Rachada.
E lá num reino muito, muito distante, vocês lembram quando a gente era criança que as histórias começavam assim? Num reino muito, muito distante, havia um homem muito dedicado ao trabalho, mas constantemente cansado, irritado, adoecido de dores, e ele sofria de insônia, desânimo, dores por todo o corpo. Procurava médicos, fazia exames, tomava remédios, fazia os tratamentos indicados, mas nada do que ele fizesse parecia resolver de forma completa o seu problema. Resolvia temporariamente, ele ficava melhor, mas já logo voltavam as mesmas dores. Um dia, como dizem todas as histórias, as fábulas, né? Ele encontrou um velho sábio sentado à sombra de uma árvore. E aí ele perguntou assim: mestre, meu corpo está doente. O que eu devo fazer para me curar? E o sábio lhe entregou uma xícara de barro e orientou que ele enchesse essa xícara de água. Mas aí ele encheu a xícara de água e ele percebeu que a xícara estava toda rachada, de barro, né? Barro ressecou, tal, rachou a xícara. E aí aquela água vazava, não tinha como você manter o líquido dentro da xícara. E aí ele falou: mas, mestre, a xícara está rachada, a água não para aqui dentro. Aí ele falou: pois é. Isso é só uma analogia para você se observar, olhar para você, olhar para a sua alma. Será que a sua alma também não está rachada? Aí o rapaz falou assim: mas as dores são no meu corpo, o que tem a ver com a alma? Aí ele falou assim: vamos a alguns questionamentos. Há quanto tempo você guarda mágoas? Começou já bem aquele cutucão, né? Aí o homem olhou para baixo assim e falou: há muitos anos. Há quanto tempo você vive preocupado? Ele respondeu: todos os dias. Há quanto tempo você não perdoa quem te magoou? Há muito tempo. Há quanto tempo você não se perdoa? Aí ele falou: não aguento mais, eu vou ficar quieto, não vou nem responder. Aí o sábio falou para ele: o corpo é a voz da alma. Quando a alma sofre por muito tempo, o corpo frequentemente se torna seu mensageiro. Achei muito profundo isso, eu nunca tinha pensado dessa maneira. O corpo é o mensageiro da alma. Olha que interessante, que reflexão para a gente depois em casa, a gente pensar o que a minha alma está mandando, enviando como mensagem para o meu corpo. Então, nem toda doença, ele continuou, nasce na alma, mas uma alma sobrecarregada dificulta a recuperação do corpo. Então, a gente tem as nossas problemáticas, tem a genética, tem às vezes algum componente com o qual nós, quando nascemos, nos falta, e eles causam algum tipo de problema, tem as questões da hereditariedade, mas nada que, através do conhecimento espírita, a gente não entenda que não possa ser mudado. Porque as doenças hereditárias, elas são, sistematicamente, elas vão nos atingir? Não necessariamente, porque a hereditariedade vem de quê? Vem de costumes, de hábitos. Se a gente mudar esses hábitos, a hereditariedade ela pode até aparecer, mas ela vai aparecer mais leve. A gente vê alguns casos de hipertensão, diabetes, né? Pessoas que vêm de uma família que tem essa problemática e com eles, às vezes, a doença nem aparece. Então, quer dizer, a questão da hereditariedade ela foi mudada pela mudança de hábitos. Por quê? Porque a gente trabalha a nossa mente quando a gente muda hábitos. A gente entende que é uma coisa automatizada, mas a gente está trabalhando e não é fácil você mudar um hábito, não é fácil você quebrar um vício que você já tem há longos e longos anos, que às vezes são repetidos de família para família, ciclos viciosos de hábitos que a gente repete sem perceber, a gente repete essas atitudes. Então, quando nós sentimos uma dor física, a gente demora um pouquinho às vezes, mas a gente procura um médico. Não, uma dorzinha aqui que está me incomodando. Quando a gente tem uma infecção, a gente busca o antibiótico mais adequado para combater essa infecção. Mas nem sempre uma dose única do remédio serve, trata
acaba com a infecção, acaba com a nossa dor. E aí a gente tem que fazer um tratamento por um tempo, que pode ter um prazo de validade, um prazo para ele ser feito ou não. Às vezes a gente tem que tomar uma medicação para o resto da nossa existência. Mas, como trata o assunto de hoje? Quando a enfermidade está na alma, né? Está no nosso espírito. A alma é o espírito reencarnado, segundo o ensinamento da doutrina espírita. Então, nós somos hoje almas reencarnadas, mas a nossa essência é espiritual. Então, nós somos estamos um corpo, estamos uma personalidade X, Y, mas nós somos, em essência, espíritos. Então, toda a enfermidade, ela tem um início no nosso pensamento, nas nossas vivências, porque a gente pode estar colocando coisas na nossa mente, não apenas dessa reencarnação, mas de reencarnações anteriores. E aí a gente não trata isso, a gente vai jogando algumas questões pessoais para baixo ali do tapete, fica escondidinho, e aí o que acontece? Uma hora ou outra ela vai aparecer. Então, o Emmanuel, nesse estudo, ele fala que a maioria das doenças do campo físico chegaram antes ao psíquico, chegaram antes na nossa mente. E esse psíquico é que está mandando, lembram do corpo ser mensageiro da alma, do pensamento? Nós estamos mandando mensagens para o nosso corpo físico. Então, o que acontece? Quando a gente se deixa dominar pela tristeza constante, pelo ressentimento, pela mágoa, pela irritação, pela ansiedade, pelo desânimo, todos sentimentos naturais no mundo de provas e expiações. Então, natural a gente ter isso por algum tempo, mas natural também seria a gente combater esses sentimentos. Então, a gente fica imaginando aqui quanto tempo uma determinada doença, um mal, ele viajou, ele foi cultivado antes ali na nossa mente. Todo dia a gente regava como uma plantinha, jogava uma aguinha ali, regando, dando vida, sustentação para essa plantinha, que mandou uma mensagem para o nosso corpo físico, anos e anos, às vezes até existências, para a gente hoje estar com uma determinada doença no campo físico. Então, a gente sabe que os pensamentos ruins, isso já é inclusive comprovado pela ciência, porque a gente aqui, os médicos e os cientistas, eles precisam comprovar por A mais B que isso acontece. Os cientistas são assim, a maioria são céticos em relação a todo o envolvimento da espiritualidade, a toda essa questão das nossas várias existências, porque isso não pode ser comprovado na maneira deles, por A mais B, mas nós espíritas entendemos, acreditamos que isso sim, a gente vem de outras vidas, temos várias reencarnações. Então, esses pensamentos, eles vão minando a nossa imunidade. Isso é comprovado, como a gente já falou. Então, pensamento ruim, depressão, tristeza, desânimo, raiva, mágoa, vai minando o nosso sistema imunológico. Aí o que acontece? Aí nós estamos sujeitos desde a um simples resfriado até alguns tipos de câncer. Alguns não, digamos, os cânceres existentes hoje no nosso planeta. Então, isso vem sendo ali minado por esses pensamentos ruins, não é? E vai minando essa nossa imunidade, e aí a gente vai permitindo o quê? Que as doenças cheguem. Então, essas dores da alma, elas estão nas profundezas do nosso ser, diz Emmanuel, e elas não aparecem nos exames de laboratório. A gente faz, não, meus exames estão perfeitos, está tudo normal. Mas e quando a gente não olha para o que vai na nossa cabeça, o que vai no nosso pensamento? Então, essas questões que nos envolvem o corpo físico, elas vêm, como nós falamos, de processos expiatórios, de provas, são comuns. Nós temos um planejamento reencarnatório em que, muitas vezes,
para nós nos resgatarmos ou para nós nos provarmos mesmo, a gente escolhe passar por determinadas circunstâncias. E as doenças, os problemas de saúde, as limitações físicas, intelectuais fazem parte dessas escolhas, né? Então, podem ser questões expiatórias, porque nós sabemos que as doenças, os males, eles vêm para que a gente possa refletir, aprender, nos depurarmos com eles, não é? Então, elas podem vir de processos expiatórios causadas por estados vibratórios de uma mente desequilibrada. Essa mente veio de outras vidas desequilibrada, aqui ela se manteve desequilibrada, mas pode acontecer da gente pegar esse desequilíbrio agora, nessa existência somente? Pode, porque depende também de como a gente está vivendo essa encarnação, a gente pode desenvolver muitas questões neste momento, nesta vida. Então, é sobre esse assunto que o Emmanuel fala e nos convida a refletir nesse capítulo, o remédio salutar. Então, ele nos explica que o Evangelho de Jesus não é apenas um conjunto de ensinamentos belos, mas é um verdadeiro medicamento para a alma. A gente tem o costume de buscar remédio para tudo. O Brasil é um dos países do mundo que tem mais o índice é maior na automedicação. A gente passa remédio, aquele ditado de médico e louco todo mundo tem um pouco, é bem, bem real aqui, né? Porque a gente passa remédio para os vizinhos, para os amigos. Não, toma isso aqui, fez bem para mim, me curei, sarei da minha dor. E a gente vai lá e compra o remedinho vendido livremente, né? Então, nós temos hoje uma medicina muito avançada na questão dos medicamentos. Então, hipertensão, diabetes, as artrites, reumatoides, as dores crônicas, mas muitas vezes a gente faz o tratamento, a gente toma os remédios, mas como o caso da xícara rachada, as dores continuam, não é mesmo? Então, há pessoas que nos aparentam ser muito saudáveis, muito bem cuidadas, mas o que elas carregam dentro de si? Angústias, revolta, pessimismo, elas são ressentidas. Então, Emmanuel nos convida a perceber que a causa de muitos sofrimentos, né, como nós já falamos, estamos repetindo, repete, cansa, o Espiritismo só fala disso, de pensamento, é porque a gente ainda precisa ouvir, né? Eu aqui, todo mundo precisa ouvir realmente as coisas às vezes se repetindo, porque a gente aprende pela repetição, né? Então, quanto mais repetir, mais a coisa vai entrando no nosso pensamento e mais a gente vai buscando praticar. Então, essa causa dos nossos sofrimentos, ela está no nosso mundo íntimo. Jesus, ele não veio apenas para curar os corpos, né? Ele veio para ensinar a cura do espírito. É imortal, nós somos imortais, sobrevivemos às doenças, mas se a gente não se curar mentalmente, a gente vai permanecer adoecido. O que quer dizer isso? Nós somos espíritos imortais, então identificamos que temos um problema aqui, uma tristeza profunda, uma depressão, algo nesse sentido, né? Então, e nós desencarnamos. A gente vai curar disso? A gente vai levar isso, porque quando a gente desencarna, a gente não muda. A gente chega lá do jeito que a gente é aqui. Então, nós vamos chegar na espiritualidade com esses mesmos pensamentos. Se nós não nos tratarmos, porque nós vamos receber orientações e ferramentas para nos tratarmos, mas se a gente decidir não se tratar, se a gente decidir continuar como estamos, nós vamos reencarnar com a mesma problemática que acaba se tornando uma coisa crônica, uma situação crônica, porque quando a gente não trata o nosso íntimo, o que vai no nosso pensamento, a gente permanece adoecido. Hoje nós temos as doenças que são chamadas psicossomáticas, né? Que são aquelas doenças causadas ou agravadas por fatores psicológicos. É a tradução do corpo ser o mensageiro do que vai na alma. Né? Então, nós estamos ali recebendo esses pensamentos, esses sentimentos, isso circula é só a gente observar.
Tá, estamos saindo daqui, a gente vai tomar uma fechada no trânsito, e aí a gente vai ficar com aquela raiva, às vezes a gente xinga o outro, às vezes a gente faz algum gesto e tal, mas a gente fica aquele negócio circulando aqui no nosso estômago, né? Aquela raiva, aquela vontade de revidar, desejo mal. Ai, tomara que ele encontre um que faça isso com ele lá na frente. Não é natural a gente aqui fazer isso, né? Mas a gente começa a perceber, a gente está levando o que para o nosso sangue, a nossa corrente sanguínea? Toxinas. O nosso sangue, que ele quer, a intenção do sangue é que ele chegue a todos os tecidos mais profundos do nosso corpo para levar o quê? Nutrientes, para levar as vitaminas que a gente se alimenta, não é? Que a gente alimenta o nosso pensamento. Agora a gente alimentou de coisa ruim, o sangue vai circular essa coisa ruim. E aí vamos supor que nós temos organicamente uma fragilidade no fígado. A gente vai levar essa toxina diretamente. Ela circula no corpo inteiro, mas ela vai se encaixar onde a gente tem fragilidade. Então, a gente vai levar essa toxina do nosso sangue lá para o nosso fígado. Então, nós vamos sentir problemas digestivos, a boca amarga, não é? Enjoo. Pode acontecer isso com o coração, a gente tem um aceleramento cardíaco, a gente tem uma falta de ar, pode levar isso para a nossa cabeça, começa uma dor de cabeça que a gente não estava, mas aquela toxina que a gente permitiu circular dentro de nós por aquele simplesinho fechada de trânsito, aquilo ali já muda todo o nosso organismo, que se torna ácido, né? Leva acidez para os nossos tecidos, para os nossos órgãos. Então, olha o que faz um pensamento, o quanto ele mexe, a gente às vezes não percebe, e a gente fala assim, não, isso é adrenalina. Às vezes a gente até gosta, né, de sentir essa coisa assim pujante em nós, né? Esse sentimento de que a gente tem que revidar, parece que a gente tá vivo, você sente o coração batendo, né? Dá aquela sensação, às vezes, de satisfação, principalmente quando a gente consegue revidar, né? Daquela coisa boa. Boa, entre aspas, né? Boa para a gente que ainda está pegado ao material, mas não é boa para tudo aquilo que circula na nossa mente, que circula no nosso sangue. Então, olha como a gente precisa pensar realmente antes da gente deixar sentimentos ruins nos dominarem, porque o corpo fala, literalmente, ele dá um recado do que está indo, do que está acontecendo. Então, qualquer desarmonia mental, naturalmente, num momento ou em outro, pode demorar 1 ano, pode demorar mais ou pode ser rápido, esse desequilíbrio mental vai chegar no corpo físico, vai chegar num órgão onde nós temos algumas fragilidades. Então, falamos do fígado, que a gente sabe que lida muito com as questões da raiva. Os rins, sentimento de medo, não aquele medo que nos auxilia a nós termos cautela com as coisas, aquele medo exagerado, exacerbado, também afeta os nossos rins. Aquela pessoa que tem dores nas articulações, falta de flexibilidade para lidar com a vida, as mudanças, os altos e baixos, aí a gente tensiona. Percebam-se, a doutrina espírita, ela fala, se observa para se conhecer. Então, observa como é que a gente contrai as nossas articulações. Se contrai a articulação, você vai trabalhando contra aquilo que deve ser natural, a flexibilidade, a gente torna aquilo ali rígido. Então, uma hora, a gente vai começar a ter problema com relação a isso. As alergias de pele, que vêm por conta da ansiedade, né? Da gente não viver o hoje, viver do passado ou viver de um futuro que a gente nem sabe como é que, se ele vai reagir mesmo como a gente às vezes espera equivocadamente que as coisas aconteçam, né? Até também o coração, os relacionamentos ruins, as mágoas,
tudo isso ele vai para um lugar certinho no nosso corpo físico. Então, o Espiritismo, ele traz para nós o consolo, nos dando esta oportunidade de nós fazermos o Evangelho, estudarmos o Evangelho, não só o Evangelho, estudarmos a própria doutrina, para a gente termos mais argumentos, conhecimentos, para nós podermos lidar com isso. Para a gente poder ter argumentos sólidos, para a gente poder lidar com essas questões que a vida nos envolve. Então, por exemplo, quando Jesus fala assim para nós, amai aos vossos inimigos, será que eu tenho que abraçar meu inimigo? Ele me magoou, ele fez mal para mim, eu tenho que colocar ele dentro da minha casa de novo? Não, é só você não desejar o mal. Porque quando você deseja o mal, esse mal está circulando antes de chegar na pessoa, está na gente. Então, amai aos vossos inimigos, esquece aquilo que ele te fez, deixa para lá, deseja que ele siga a vida dele da melhor forma que ele puder e se desvincula. Não precisa levar para sua casa, não precisa amar como você ama seu irmão, a seu filho, né? Quando ele está dizendo assim, perdoai 70 vezes, 7 vezes, ele está falando, perdoa, tira o ressentimento, tira essa mochila que você carrega de peso, de mágoa, se alivia. Mais uma vez, o ressentimento, antes de chegar na pessoa, ele circula há muito tempo dentro de nós. E a mágoa, também cientificamente comprovado, dentro das pesquisas que a ciência pode fazer nesse sentido, também é causadora de vários tipos de câncer. Câncer de mama, por exemplo, diz que tem um grande fundamento em mágoa, em ressentimentos, aqui onde vai o nosso coração. Quando ele fala assim, não andeis ansiosos, né? Ele fala para a gente tomar cuidado com a inquietação excessiva, vamos confiar. Vamos ter atitudes no bem cada vez mais, vamos fazer da nossa vida uma vida plena de alegria, de harmonia dentro do que a gente pode ter aqui nesse planeta, vamos fazer dos nossos relacionamentos os melhores possíveis, porque tudo que a gente vai dar para o universo, ele vai devolver para nós. Se a gente está inquieto hoje, é porque a gente está dando insegurança, está enviando insegurança, está enviando relacionamentos intempestivos para o universo. Ele só está devolvendo. Então, quando a gente começa a trabalhar mais no bem, na alegria, na felicidade nossa e do outro, tudo isso começa a voltar para nós e a gente vai diminuindo as nossas inquietações. Bem-aventurados os aflitos, ele nos dá os remédios da esperança, porque os aflitos serão consolados, os que sofrem serão consolados e conhecerão o reino de Deus, porque o reino de Deus está aqui, ó, no nosso coração. Então, quando a gente abrir esse coração para o bem, esse coração vai receber o consolo de entender o quanto que é bom a gente ser bom. Não é bobo, não é você ser explorado. Não, é bom a gente ser bom, é bom a gente praticar o bem. E aí a gente vai percebendo essa melhora cada vez mais em nós. Então, a gente tem também, a gente sempre dá, né? A gente explica, a gente dá o morde e assopra. Agora a gente vai assoprar. Então, como que a gente faz para utilizar esses remédios salutares que o Espiritismo nos traz para a gente poder nos curar, né? Curar o nosso pensamento. Vai curar a doença? Não sabemos, porque aí tem várias questões envolvidas, mas que a gente vai ser muito mais feliz, a gente vai. Uma delas é a oração, que é aquele canal de conexão com o alto. A gente só faz assim, Pai, a gente já recebe o bálsamo que vai nos consolando, que vai serenando a nossa alma, que vai fazendo com que a gente se tranquilize. Isso é automático. Façam as suas orações em momentos de angústia, momentos de dúvidas, e a gente vai percebendo, no momento da oração, a gente já recebe esse bálsamo consolador. O perdão, né? O perdão que nós falamos, o perdão que a gente carrega, que a gente toma um veneno, mas que a gente quer que quem morra seja o outro, que nos magoou, mas quem tomou o veneno antes fomos nós. A caridade, que é a questão de você sair de si,
sair da sua problemática, sair da sua própria vida para você ir ao encontro do outro, da necessidade do outro. E aí você vai perceber que o outro, às vezes, sofre mais, passa por mais situações difíceis e ele está se superando e ele está recebendo ajuda. Por que a gente não vai receber essa ajuda da mesma forma? Então, a caridade é um caminho de ida e volta. Quando a gente dá a caridade, quando a gente dá de nós voluntariamente para o outro, a gente recebe isso de volta. Né? Pelo estudo do Evangelho, que é onde a gente cresce, onde a gente entende a linguagem de Jesus, onde a gente vive Jesus. Porque não é a gente falar assim, Jesus é o meu guia e modelo, os espíritas, né? Os cristãos. A gente fala muito isso, mas não adianta a gente falar se a gente não viver Jesus. O que é viver Jesus? Você vai ter uma atitude, você se coloca como Jesus agiria. A gente não vai conseguir ser Jesus ainda, mas a gente já consegue, pelo menos, pensar e agir em pequenas coisas como Jesus. Isso já são as nossas conquistas. Então, o remédio, ele está ao alcance de todos nós, esse remédio salutar que Emmanuel nos fala nesse capítulo. Não custa dinheiro, não depende de posição social, não exige títulos. Quem tem títulos e quem não tem, recebe, pode ter acesso a esse remédio de toda forma. Não tem fila lá no Maria Zélia. Quem conhece aqui o Maria Zélia, aquele posto de saúde terrível? Não sei hoje como é que está, né? Mas tem aquelas filas para a gente pegar remédio. Não tem esse remédio, não tem fila. Você não sai nem da sua casa. Olha que coisa boa, não é? Não precisa plano de saúde com hospitais caros. Não precisa nada disso, porque a gente tem acesso através do coração. É só a gente começar a lidar bem com as situações através do amor, através da compreensão. Então, cada ensinamento do Cristo é uma dose de cura para as nossas imperfeições. E aí a gente pede que a gente saia refletindo, isso todos nós, né? Qual é o remédio espiritual que eu preciso tomar hoje? Será que é o perdão? Preciso perdoar alguém? Será que é a paciência? Eu preciso ter paciência? Confiança no amparo, confiança de que algo muito maior do que a gente está aqui nos comandando e que, se a gente estiver próximo desse Criador, dessa energia, seja lá da forma como a gente veja, a gente está recebendo, a gente está sentindo essa força, a gente está sentindo essa energia em nós. A humildade da gente se entender que somos imperfeitos, que erramos, vamos errar ainda, mas que a cada erro a gente pode se reerguer e pode corrigir esse erro, porque Deus é bom, Deus é Pai e nos oportuniza os nossos resgates, primeiro através do amor. Quando a gente teima em permanecer no mal, ele nos dá umas coisinhas mais endurecidas da vida. Mas, fora isso, as nossas oportunidades são sempre pelo amor. Então, se a gente entender dessa maneira, a gente vai o quê? Deixando essas dores da nossa alma darem lugar a uma paz de consciência íntima, paz porque você está se modificando, paz porque você está pensando melhor, porque você está agindo melhor. E não tem como a gente não melhorar tudo ao nosso redor quando a gente tem a paz da nossa consciência. É isso aí, gente. Muito obrigada. Agora chegou o momento das perguntas. Quem quiser tirar as dúvidas, é só levantar o braço e o nosso companheiro levará o microfone. Boa tarde. Boa tarde. Com a visão espírita, vê esse fenômeno que houve da Covid, que matou milhares de pessoas ao redor do mundo. Olha, como que o Espiritismo vê? O Espiritismo vê como uma oportunidade da gente ter melhorado. Mas aí é uma opinião mais pessoal. Eu estava muito otimista com relação à nossa melhora, como pessoas mesmo, como fraternidade. Eu acho que isso não ocorreu muito.
né? Deus nos deu uma oportunidade da gente refletir sobre a dor do outro, da gente refletir sobre a importância do outro na nossa vida, sobre o nosso relacionamento. Às vezes, né, a gente começou a conhecer a pessoa no Covid, né? Porque os casais, os filhos, a gente anda tão corrido que às vezes a gente só se encontra de noite, dá um beijinho, um selinho, oi, tudo bem, e cada um vai fazer as suas coisas e vão dormir. A gente não conversava, a gente não se olhava no olho. O Covid fez a gente fazer isso, né? O Covid fez a gente restaurar os jantares em família, as reuniões, a gente não podia ter aquela liberdade de sair, então o Covid fez isso com a gente. O Covid fez as ruas vazias, as empresas fechando, a gente não ter aonde gastar o dinheiro, a gente não ter onde comprar comida, né? A gente tinha que fazer a nossa. O risco de você, o medo de você ir no mercado, de você sair na rua e se contaminar, o cuidado que você tinha ao você chegar em casa, você higienizar as suas roupas, os seus sapatos, pensando naquele que estava lá na sua casa. Então, quanta coisa boa que ele trouxe para nós. E, juntando um pouquinho aqui da minha opinião, né, que a gente também, o palestrante, coloca um pouco da gente. Eu acho que a gente não soube aproveitar muito bem esse momento. Então, vamos esperar que outras situações ainda virão, porque Deus é muito bom e Ele vai dar oportunidades ainda da gente refletir de outras maneiras, né? Eu tenho a impressão de que a gente voltou até... Eu sou muito otimista, mas eu tenho a impressão de que a gente voltou mais egoísta, sabe? De que a gente está mais voltado para nós, para os nossos interesses, e a gente está esquecendo de novo do outro, a gente está deixando de novo de ser solidário com o outro. E aí ele manda essas situações para nós, para a gente pensar e refletir. Mas uma hora a gente vai aprender. A gente é teimoso, né? Mas ele sabe, ele nos conhece, nos criou, sabe que a gente é difícil, né? Sabe que a gente é imperfeito. Então ele vai nos ajudar sempre, nos ajuda sempre. Mas é isso que foi, né? Um momento muito triste para a nossa sociedade. Os desencarnes foram muito tristes, né? Solitários, isolados. Muito triste. Eu acho que isso foi a coisa assim que quem perdeu o ente querido no Covid sabe quanto foi difícil esse momento, né? Mas a gente sabe que todos aqueles que se foram estão muito amparados, porque a espiritualidade, gente, eles já sabem de antemão. Então, eles já preparam espíritos bondosos que estão lá para receber todas essas pessoas que desencarnam nessas situações de tragédia, de desencarnes coletivos, de acidentes, né? Já não se recebem isoladamente, mas quando tem esse fluxo maior de desencarnes, eles cuidam de cada um. E nós estamos conectados porque a morte não existe. O que une a gente com aqueles que se foram e se vão todos os dias é o amor. Então, que a gente possa cultivar esse amor pelo nosso próximo, né? Outro dia, uma amiga minha perdeu a mãe e ela pôs um post assim, que eu até compartilhei. Fala que ame todo dia. Sabe? Fala, eu te amo, nossa, como você é importante na minha vida, porque a gente não sabe quando a pessoa se vai, né? A gente pode falar depois, porque a morte não existe, mas é tão bom a gente poder falar olhando no olho, né? Então, se a gente puder fazer isso mais, a gente vai estar valorizando essa pessoa que está do nosso lado até o momento em que ela estiver fisicamente com a gente. Isso é muito bom. O próximo a perguntar... Boa tarde. Oi. Por favor, qual é o remédio salutar para quem comete feminicídio? O arrependimento. Esse tem que existir. Então, a gente só olha aqui, né? Mas a gente não sabe o que esse espírito, ao desencarnar, vai encontrar lá na espiritualidade. O processo de arrependimento é o primeiro para a gente poder resgatar. Porque se a gente não entender que nós cometemos um mal, a gente não vai querer corrigir esse mal. Então, uma coisa automática. O primeiro processo é o arrependimento. O primeiro processo para você sair da sua expiação, e o feminicídio é uma expiação terrível para quem comete, né? Não para a pessoa que é, entre aspas, a vítima, né?
é o arrependimento. Então, enquanto essa pessoa que cometeu o feminicídio achar que eu fui enganado, eu fui traído, ela me desprezou, eu peguei ela com outro, ou ele também, porque existe o hominicídio, né? Até já inventei essa palavra aqui. Existem as mulheres também que assassinam seus maridos, né? Mas, infelizmente, tem acontecido mais com relação às mulheres. Então, enquanto a pessoa não admitir que ela tem uma falha, que ela tem um problema, que ela não sabe lidar com a rejeição, que ela não sabe lidar com o não, ela não vai conseguir entender que cometeu um erro que vai ter que resgatar. Mas Deus é misericordioso. E quando essa pessoa chegar lá, se ela não entendeu aqui, se ela não entender lá, aí ela vai ter comprometimentos muito sérios nas suas próximas reencarnações. Então, o comprometimento de um assassinato, de uma crueldade, de uma coisa cometida de forma brutal, ela é um comprometimento muito sério. A gente não acha que, igual você falou, mas eles não se arrependem. Esquece, porque isso aqui é movido pelo egoísmo, pelo orgulho. Não, eu não posso ser rejeitado, todas essas questões. Mas a verdade é que a vida espiritual vamos ter que prestar contas disso. É muito sério. Então, sim, se a pessoa puder se arrepender aqui, ela já ameniza bastante compromisso. Não vai ter que resgatar nada, não vai ter que devolver nada, né, do prejuízo que fez. Vai, mas o arrependimento para Deus, que nos vê ainda como crianças, né, como crianças em fase de crescimento, o arrependimento é um começo para que a gente possa nos resgatar e, principalmente, nos livrar das nossas expiações. Nós temos tempo para mais uma pergunta. Boa tarde, Roseli. Oi. Quando você estava fazendo a palestra, você falou que a Covid limitou muitas pessoas, né? Realmente limitou. Agora, eu pergunto, essa limitação que aconteceu já era um prenúncio de que a humanidade não aceitaria e se revoltaria? Porque eu percebi agora que está tendo mais violência do que estava antes. Era um começo disso tudo que ia acontecer? Sabe, eu acho que é um adoecimento mesmo da sociedade, da gente. Isso que a gente falou aqui hoje é muito sério. Às vezes a gente tem, aparentemente, uma conduta normal, mas só a gente que sabe, ou às vezes a gente desconhece as nossas sombras, aquilo que vai lá no fundinho da gente, sabe? E o que acontece? A gente vê uma pessoa boa hoje, amanhã ela vai e comete um assassinato. Aí você fala, nossa, mas parecia uma pessoa tão normal, amava tanto a família e agora fez isso? Fez. Por quê? Porque estava doente, não olhou e não tratou. Então, isso pode ter vindo de outras vidas, pode ter vindo desta vida, né? Mas não foi tratado. Por isso que o Espiritismo ele se aprofunda nessa questão. Se conheça. Saiba quem você é na sua essência. Quem somos. A gente sabe hoje dizer quem que a gente é de verdade, o que vai na nossa mente. Então, hoje a gente usa máscara, muitas máscaras, né? Mas se a gente se conhecer, a gente vai saber o que a gente tem que melhorar. Agora, se a gente pega e joga a nossa rejeição, não aceitar uma rejeição embaixo do tapete, não, é só um momento, com outra não vai ser assim, com outro não vai ser assim. Se você joga o teu desprezo que você recebeu embaixo do tapete, ele fica lá, só que o que acontece? Dentro de você ele está sendo alimentado. Aí você não vai tratar disso, isso aí uma hora ou outra vai aflorar, vai sair de uma maneira, numa maneira brutal, numa maneira de raiva, de uma conduta equivocada. Então, é uma sociedade, nós fazemos parte de uma sociedade adoecida, só que se a gente se olhar, se a gente buscar se cuidar, se a gente se conhecer, a gente vai saber muito bem o que a gente tem que melhorar. Porque enquanto a gente não tem consciência de quem nós somos, de quais as nossas sombras, porque são sombras porque ficam lá, o lado escuro da lua, né, como costuma dizer, todo mundo tem. Né? Se a gente não tivesse, a gente não estaria num plano de provas e expiações. Então, todo mundo tem. A gente tem que olhar para essas sombras. Se a gente não olhar,
A gente vai continuar tendo essa sombra. E uma hora ou outra ela vai vir para a luz. E aí os problemas surgem, né? É isso. Eu que agradeço. Obrigada, Roseli, pela palestra edificante que você nos trouxe. Obrigada. E se alguém não tirou a dúvida, não questionou, a nossa companheira ficará aqui até o final da palestra, depois que finalizar, e ela terá imenso prazer em conversar e tirar a dúvida, caso alguém ficou. Não vão sair daqui com dúvidas. É assim que a gente aprende, é perguntando, é esclarecendo, é abrindo. Tá bom? Obrigada, gente. Até um próximo encontro. Bom, recebemos muito hoje à tarde, não? Foi bem... nos tocou. Então, agora vamos doar. Vamos vibrar. E vibrar é abrir o nosso coração e deixar sair todo o amor, toda a luz, toda a força, e encaminhar para todos os nossos irmãos que necessitam. Então vamos vibrar em favor do nosso planeta Terra, nosso planeta azul, lindo, mas que está passando por essa transição e que nós precisamos ser partícipes dessa transição. Vibremos paz, harmonia, luz, vibremos. Vamos envolver com muito amor, com muita fraternidade, todos os países que se encontram em guerras, se destruindo outros, às vezes até por ganância, por ambição. Vamos envolver todos eles em vibrações de muita paz, de muito amor e muita fraternidade. Vibremos. Vibremos pelo nosso Brasil. Que a paz possa envolver o nosso Brasil, o nosso povo, para que encontrem e sintam mais paciência, alegria e fraternidade. Vibremos. Vibremos, por fim, pelo nosso lar, o lar de cada um de nós, que nos acolhe, que nos torna felizes, guardados. Vibremos muita luz, muita união e muita saúde para todos. Vibremos. Mestre querido, que tanto nos ama, está presente nesta reunião, agradecemos pela acolhida, pelo amparo. Obrigada, querido amigo, pelos vossos ensinamentos, que possamos sair daqui melhores do que quando chegamos e possamos levar um pouco de tudo que nós aprendemos hoje aos nossos irmãos, aos nossos familiares.
que a vossa luz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E agora chegou o momento do passe. Eu convido a nossa companheira Miriam para dirigir, e enquanto ela se organiza, eu vou ler a orientação do passe. A espiritualidade conhecedora de nossas necessidades nos ampara individualmente, no momento em que direcionamos a emissão de fluidos espiritual magnético. O passe coletivo deste momento estará beneficiando os nossos internautas que nos acompanham pelo Facebook e YouTube, assim como nossos companheiros aqui presentes no salão de reunião. Por favor, acompanhem os direcionamentos dos dirigentes do passe. Boa tarde a todas as amigas e amigos aqui presentes. Boa tarde aos amigos e amigas da Rede Boa Nova de Rádio. Boa tarde aos amigos das redes sociais. Peço aos companheiras que se posicionem. Chegou o momento do passe coletivo. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, elevando o pensamento ao Mestre Jesus. Nesse ambiente de amor, vamos vibrar paz, saúde, amor, equilíbrio físico, mental e espiritual. Vamos a Jesus. Graças a Deus. Agora é o momento do passe à distância. Vamos vibrar para as pessoas que não puderam estar presentes. Quem tiver mais de um ente querido, um amigo, que vibre alternadamente paz, amor, equilíbrio físico, mental, espiritual e muito amor. Vamos a Jesus. Graças a Deus, que possamos estar na próxima semana para darmos continuidade nesse tratamento. Agradeço às companheiras, pode se sentar. Agradecemos aos trabalhadores e à nossa companheira Miriam. O tema da próxima semana eu vou ler para aqueles que gostam de preparar, já chegarem aqui, lido, com as questões todas prontas. O tema será vícios e dependências. Está no livro As Dores da Alma, capítulo Vícios. Autor Francisco do Espírito Santo, o Espírito Hamed. Eu tenho 2 avisos para passar para vocês, avisos da casa, e o primeiro é campanha de inverno. Inverno se aproximando e, mais uma vez, precisamos do seu apoio para garantir moletons novinhos para nossos pacientes em atendimento especializado na unidade de longa permanência. São mais de 520 pessoas com deficiências.
A campanha visa arrecadar moletons novos, calção ou blusa, nos tamanhos GG e Extra GG. A solicitação por tamanhos grandes é para garantir o conforto da vestimenta de nossos pacientes, nas cores cinza, bege e azul, cores padrão de utilização nas unidades. Se desejar sua doação em peças, podem ser encaminhadas para uma de nossas unidades doutrinárias, ou pode ser realizado um depósito bancário ou Pix, de qualquer valor para compra conjunta dos moletons. Junte os amigos, a família, os conhecidos e vamos deixar o coração de nossos pacientes quentinhos nesse inverno. Mais informações no site www.nossolar.org.br ou nos cartazes do centro. Agradecemos de coração toda a colaboração possível. O segundo aviso, introdutório. Quer aprender mais a doutrina espírita? Temos vagas abertas para o introdutório ao curso de doutrina espírita. Inscreva-se no plantão da Unidade Doutrinária de Santana. Neste momento, eu me despeço dos nossos amigos que nos acompanharam pelas redes sociais, desejando-lhes uma excelente semana. A todos que aqui estão no salão, que pretendem receber o passe na Câmara de Passe, eu solicito que permaneçam sentados, que o nosso companheiro Dagoberto irá orientar quando a gente encerrar. E aqueles que vão se retirar, saiam com silêncio, porque os trabalhos da casa continuam. Obrigada a todos, tenham todos uma boa semana. Fiquem com Deus.